Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai entrar de cabeça num tema bem denso, a decodificação do primeiro ai e a abertura do abismo. Em estudos passados, a gente viu juízos caindo direto sobre a natureza, né? A terra, as árvores, o mar. Mas agora o paradigma muda completamente e o alvo passa a ser a própria humanidade. Vamos mergulhar nessa narrativa e entender exatamente o que está acontecendo. O capítulo 9 do livro de Apocalipse apresenta um cenário que é, no mínimo, cru e misterioso. Olha só o que diz o texto fundamental. Uma estrela caiu do céu, abriu o abismo, subiu fumaça e saíram gafanhotos com poder para atormentar os homens por 5 meses. Bom, isso pode soar como um roteiro de ficção científica, mas dentro da estrutura das profecias, isso é descrito como um evento de altíssima precisão. Vamos quebrar as partes desse evento, detalhe por detalhe, para entender o que isso tudo significa. A primeira chave para entender esse enigma está logo no começo. Quem é essa estrela? O mais fascinante aqui é que a gente não está falando de astronomia. Não é um meteoro ou um cometa caindo na Terra. A gramática original do texto mostra que essa estrela faz coisas e recebe uma chave, ou seja, é claramente uma entidade espiritual, possivelmente um anjo caído. E tem um detalhe que a gente não pode deixar passar. A chave foi dada a essa entidade. Ela não tem autoridade própria. Tudo que rola a partir daqui, por mais assustador que seja, ainda está operando sob um controle divino extremamente rígido. Entendida a estrela, a gente precisa saber o que exatamente essa chave abre, o tal do abismo. Na literatura antiga, o abismo nunca é só um buraco muito fundo no chão. O conceito aponta para uma prisão espiritual de segurança máxima. É o local de contenção mais extremo do universo. Então, a grande virada de chave aqui é que quando essa fechadura celestial se abre, algo que estava deliberadamente trancafiado é solto. É o rompimento intencional de uma barreira que mantinha o nosso mundo isolado dessas forças. E antes de aparecer qualquer praga física, o texto diz que sobe uma fumaça densa desse poço. Essa é a nossa terceira chave. Dando um zoom nessa ideia, a gente percebe que a fumaça representa uma camada psicológica super profunda. Ela traz escuridão, uma confusão mental imediata e a perda total de clareza na sociedade. A ordem dos fatores importa muito. Antes do tormento físico começar, existe uma contaminação mental gigante que cega o entendimento e instala o caos na cabeça das pessoas. É só depois dessa fumaça toda que os verdadeiros executores desse juízo dão as caras. E aqui temos uma anomalia biológica muito intrigante. A descrição não bate com insetos normais do nosso dia a dia. Eles têm uma aparência bizarra e um comportamento que foge completamente da biologia que a gente conhece. Não são criaturas agindo por instinto para se alimentar ou sobreviver. A fonte deixa claro que eles têm um poder muito específico e uma missão super direcionada contra alvos exatos. E é isso que ilustra bem a distorção absurda desse evento. Pensa bem. Gafanhoto comum come o quê? Planta a agricultura, devasta lavouras inteiras. Mas a regra imposta a essa praga que sai do abismo é literalmente o oposto. Eles recebem uma ordem direta para ignorar a grama, as árvores, toda a natureza. Eles formam uma força de invasão desenhada para focar num único alvo: seres humanos. O que nos leva a um suspense enorme e a próxima pergunta crítica da nossa análise. Se a natureza fica intacta e só os humanos estão na mira, quem exatamente eles atingem? Será que é um ataque cego? Todo mundo que vive no planeta entra nessa roda indiscriminadamente? A precisão do texto original traz uma resposta que muda completamente o jogo. A resposta está na regra espiritual da separação. Esse relato faz uma conexão direta com o capítulo 7 do mesmo livro. Essa praga só tem permissão para atingir um grupo específico, os não selados. Quem tem a marcação, o selo divino, recebe uma blindagem impenetrável contra esse ataque. Funciona como um escudo invisível, mas absoluto. Já quem não tem essa marca entra na mira direto. É um sistema sem meio termo, ou se faz parte do grupo totalmente protegido ou do grupo totalmente vulnerável. E tudo isso tem um prazo de validade, onde o número 5 aparece em destaque. O tormento tem autorização para durar exatamente 5 meses. Por mais desesperador que seja o cenário narrado, não é algo eterno. O relógio continua sob controle. É um período agressivo, sim, mas temporário e meticulosamente limitado. Isso é crucial para a gente entender que, mesmo num cenário de abismo aberto, o cronograma do julgamento não sai dos trilhos de forma alguma. Agora a gente chega na verdadeira gravidade dessa situação. O texto entrega uma realidade pesadíssima com essas palavras.
Os homens vão querer morrer, mas não vão conseguir. É preciso até fazer uma pausa para absorver o peso disso. Historicamente, biologicamente, a morte é o limite final, a fuga extrema do corpo quando a dor passa do limite suportável. Mas o relato aponta que, de um jeito inexplicável, essa fuga vai ser revogada temporariamente. A dor será tão colossal que a morte simplesmente vai fugir das pessoas. Aprofundando nisso, a gente vê que a provação escala bem rápido e cria uma verdadeira prisão psicológica. Tudo começa com a dor física contínua, mas o processo infiltra na mente, gerando um sofrimento mental grave. Esse esgotamento se transforma numa angústia crônica intolerável, até chegar no ponto mais escuro da mente humana, o desespero absoluto. É a exaustão total do corpo e do intelecto, num estado onde simplesmente não tem porta de saída. Claro que para um ataque ter essa precisão milimétrica, precisa de uma liderança no comando. Tanto a organização assim exige um general. O texto revela a patente militar por trás disso, o Rei Destruidor. E um detalhe bem legal é que o nome dele vem em 2 idiomas antigos, em hebraico, Abaddon, e no grego, Apolion. Os dois significam a mesma coisa, o Destruidor. Ou seja, esquece a ideia de que o abismo abriu e soltou uma força maluca da natureza. Não, isso é um assalto altamente orquestrado sob as ordens de um líder específico. Olhando para o quadro geral, é muito importante a gente contextualizar em que momento da linha do tempo profético isso tudo acontece. E a constatação é alarmante. A escala de juízos continua subindo. Por mais bizarra e catastrófica que seja essa praga mental e física, a fonte avisa que esse é apenas o primeiro ai. Existem mais de 2 na fila, programados para acontecer na sequência. A temperatura ainda não chegou no máximo. O cenário descrito aqui é só um aquecimento para eventos de proporções ainda maiores. E trazendo toda essa teoria densa para a prática real, o que a gente tira disso? Muita gente joga essas narrativas sobre o divino para escanteio no dia a dia. Mas as premissas desse relato trazem realidades inegociáveis. O texto garante que existe uma proteção absoluta para quem tem o selo, mostra uma separação nítida na humanidade e, acima de tudo, deixa claro que existem consequências sérias. Ignorar o mundo espiritual não desliga a máquina do julgamento. As nossas escolhas têm um peso e uma conta que, em algum momento, chega. Para encerrar a nossa explanação de hoje, o material deixa uma reflexão final bem imparcial, mas que exige que a gente pense fundo. Quando a tampa do abismo finalmente se abre e as coisas escapam lá de dentro, acabou a fase de fingir que a normalidade está garantida. Na estrutura da narrativa que a gente viu, o debate não é sobre se vai acontecer. A reflexão que fica, em meio a todo esse caos narrado, é descobrir de que lado da linha divisória cada um se encontra. Quem tem a marcação que protege e quem optou por ficar totalmente exposto ao que sobe do abismo. Fica essa pergunta instigante para quem acompanhou a nossa análise. Até a próxima!